Muitíssimo bem-vindo, bem-vinda à TV Canção Nova, ao programa Para Ser Feliz. Até mesmo se esta é a primeira vez que você sintoniza aqui o programa Para Ser Feliz, seja muito bem-vindo, filho amado, filha querida. Este é o nosso espaço todas as terças à noite, espaço no qual a gente fala sobre vida, a gente fala sobre fé, a gente discorre sobre coisas que são importantes para todos e cada um de nós. Eu não me canso de repetir que eu estou aqui por sua causa. Você é prioridade aqui. Claro, Deus acima de todos, é a prioridade maior, mas eu estou aqui por causa de você. Estou aqui para ser padre para você, para ajudar você, para escutar o teu coração. Essa é a função do sacerdote, né? O sacerdote é ordenado para ser pai de um povo. E você, talvez, senhor padre que me acompanhe, sabe que, se não sabe, precisa fazer a experiência, a gente se realiza à medida que a gente vê a nossa paternidade acontecendo. E é fato que a paternidade do padre é uma paternidade espiritual, obviamente, né? Você se realiza à medida que você vê que a sua entrega gera frutos, que você pode cuidar de pessoas. Lembrando que, teologicamente, essas vocações, a maternidade e a paternidade, estão intrinsecamente enraizadas na natureza da gente, né? Toda mulher, para se realizar, precisa ser mãe. Todo homem, para se realizar, precisa ser pai. Mas entenda bem, não estou falando só biologicamente, né? Se fosse assim, as freiras não se realizariam, os padres não se realizariam, né? Mas estou falando da maternidade no sentido também espiritual, que é gerar vida, que é produzir fruto. Você sabia que a palavra felicidade vem de uma raiz do latim antigo, que queria dizer aquilo que é fértil, aquilo que produz fruto, né, que gera vida. Ser feliz está ligado a esse processo de gerar frutos, de gerar vida, de cuidar de alguém, de deixar um legado para trás, não só uma herança financeira, mas um legado. Entender que você está fazendo a diferença no mundo, que você está impactando positivamente a vida das pessoas. Isso é que realiza a gente, isso é que faz a nossa paternidade, maternidade espiritual ter sentido, sabe? Já começa com essa reflexão, mas o tema de hoje não é esse. É claro que está tudo envolvido, né, na trama da reflexão que o padre vai propor, mas, filho amado, filha querida, o tema de hoje é sobre a fé, a virtude teologal da fé. Nós estamos falando sobre virtudes, né? Virtude teologal da fé. O que é a fé? O que é essa virtude teologal? Nós vamos refletir um pouquinho sobre isso. E é um tema muito sugestivo, muito relevante para todos e cada um de nós, porque muitas vezes a gente não consegue viver a fé porque a gente não entende o que é a fé, né? A gente precisa entender para crer, entender o que Deus nos pede para que nós vivamos como homens e mulheres de fé. Recordo você que você faz acontecer esse programa. Daqui a pouquinho você vai enviar sua mensagem via WhatsApp, via Instagram, via Facebook, e o padre vai receber sua orientação, sua partilha, aliás, e te dar orientação, rezar por você. Eu estou aqui para ser padre para você. E é você quem faz acontecer o nosso programa, tá certo? Então, muitíssimo bem-vindo, bem-vinda. E estou acolhendo você também, não posso deixar de acolher quem está aqui do meu lado esquerdo, a Juliana Moraes. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, padre. Deus abençoe. Sempre trazendo vida com as cores aqui, né? Sempre. Muito bom gosto, né, gente? A Juliana tem. A Rosinalva está concordando. A Rosinalva, nossa produtora, é quem cuida do look, dos apresentadores, das roupas. Sou teu fã, viu, Rosinalva? Muito inteligente. Eu também sou. E se ela concordou, ela que estudou essa dinâmica, né? E concordou, Ju, então não tem erro. Minha filha, muito bem-vinda. Muito obrigada, padre. É muito bom estar aqui com o senhor, com o povo de Deus. Sim, refletindo sobre a fé, Juliana. Sim. Te perguntava aqui ainda, a Juliana me deu uma resposta incisiva, direta e sem titubear. Perguntava para ela, você tem dado respostas de fé, não é? Vou falar um pouquinho sobre isso. A importância de dar respostas de fé na vida. E o que você me respondeu, Ju? Me fala aqui ao vivo, estou expondo aqui a Juliana. Bom, eu disse que se eu não estivesse dando respostas de fé, eu não estaria aqui. Sim. Né? Porque para você sustentar um sim, sustentar uma vocação, sim, exige uma resposta de fé, sim, né? Claro. Então, o simples fato, não sei se seria dessa forma, mas a minha decisão em perseverar, em querer estar aqui, em querer corresponder à minha vocação, sim, é justamente porque eu tenho fé, graças a Deus, porque concreta. Também é um dom que Deus nos dá, né? Sem dúvida, Ju. A Ju que morava lá em Piracicaba,
Povo lá de Piracicaba. Olha, gente, Juliana, quem vê não imagina, uma pianista de primeira, estudou numa das melhores instituições do Brasil e está dando a vida, né, para Deus. É uma resposta de fé, concordo com você. A minha vocação é uma resposta de fé e a nossa vida precisa ser uma resposta de fé, em tudo que a gente vive. E é interessante, Ju e quem nos acompanha, que muitas vezes a gente acha que ter fé é a dicotomia da vida, né? A gente acha que ter fé é aquele momento que você vai na igreja e você reza. E, infelizmente, muitas pessoas acabam acoplando a experiência de fé ao sentimento, né? Eu fui, padre, eu senti na tua missa. Que bom que você sentiu, mas vai chegar um tempo que você talvez não sinta mais. Mas o que te sustenta? É o sentimento ou é a decisão por Deus, a convicção de que Deus te ama e que, porque Ele te ama, Ele tem o melhor para você, Ele cuida da tua vida, da tua história, do teu coração. A gente mistura muito, né? Mas não é só na igreja quando você sente que você dá uma resposta de fé, é no dia a dia que a gente dá respostas de fé. Não é só quando tudo está bem. Tem gente que acha que é só lá na comunhão, quando você fecha o olho e quase levanta como um anjo, levitando, né? Que você dá respostas de fé, mas não. A gente dá respostas de fé nas adversidades. A gente dá resposta de fé quando os problemas nos visitam. A gente dá resposta de fé numa doença. Por exemplo, você vivendo uma doença. Você é convidado a dar uma resposta de fé. Porque diante da doença, a gente pode também dar uma resposta de desespero, não é verdade? Aquela pessoa que se desespera, perde a esperança, perde o horizonte, né? Perde o foco. Diante de uma doença, a gente pode dar uma resposta de desespero, sim. Diante de um sofrimento. Você num sofrimento. O sofrimento é sempre único, né? Eu gosto de olhar com muito respeito, não me canso de dizer isso, de explicar o sofrimento de cada indivíduo, de cada pessoa, de cada filho, de cada filha, porque o sofrimento é teu, então ele é único, né? Eu respeito. Não estou aqui para estratificar o teu sofrimento, para dizer que você tem que fazer isso ou aquilo somente, não. Estou aqui para, em primeiro lugar, acolher você, sabe? Mas no sofrimento é um lugar que a gente dá resposta de fé. Por exemplo, você carente hoje, você se sentindo só, você precisa dar uma resposta de fé diante da sua solidão, diante da sua carência, porque senão, quem vai te conduzir não é Deus, mas é a sua carência, mas é a sua solidão. E se a gente é conduzido por ferida e não por Deus, se a gente é conduzido por mau estímulo e não pela graça do Espírito Santo, isso vai nos custar caro, gente. Isso acaba nos custando caro. Então você, diante de uma espera de algo que não se concretizou, você precisa dar uma resposta de fé. Você doente, talvez até numa fase terminal, pode acontecer. Eu sei que eu não estou só falando para pessoas prontas que estão com a vida ganha. Talvez tenha alguém nos ouvindo agora que está numa fase, nos assistindo, terminal de uma doença. Mas você é convidado a dar uma resposta de fé. Fé na ressurreição, fé em Deus. Todos nós, um dia, mais hora ou menos hora, vamos morrer, né? Vamos passar. Mas diante da morte iminente, a gente tem que dar uma resposta de fé. Diante do casamento difícil, da traição que você sofreu, diante da solidão, você que queria concretizar a sua vocação e não concretizou, diante do vício, diante do desemprego, da depressão, da ansiedade, a gente precisa dar resposta de fé. Porque quem não dá resposta de fé, quem não pratica atos de fé, vai sendo encarcerada no desespero, no desespero. Porque na vida a gente sempre está respondendo, sempre. Você está dando respostas ao ambiente em todos os momentos. E é bonito, por exemplo, todas as vezes que eu chego aqui, a Juliana me dá um sorriso lindo. Como é bonito você sorrir, fácil até, né? Para alguém que te dá um sorriso, né? É fácil. Mas se eu chegar num ambiente no qual alguém não me dá um sorriso, que resposta eu dou? A vida é assim, eu estou usando a analogia porque a Ju está mais perto de mim aqui, e é verdade o que eu falei, mas às vezes a vida sorri para você. Talvez hoje você esteja numa situação na qual a vida está sorrindo para você. Nossa, pai, está leve, está gostoso. Mas, filho, filha, existem circunstâncias nas quais a vida não sorri para a gente. Talvez hoje também você, na sua vida, você esteja lidando com situações nas quais a vida, as pessoas, as situações não estão sorrindo para você. E às vezes é instintivo. A gente se torna reativo, né? A pessoa sorriu para mim, eu sorrio. A pessoa fechou a cara, eu fecho.
Mas a resposta de fé, eu estou usando a metáfora, você está entendendo, claro? Ela nos leva a sorrir para a vida, para Deus, mesmo quando a gente não tem o recíproco, né? O sorriso que vem ao nosso encontro. Eu preciso responder com fé, não só na pessoa, obviamente, que sorri, mas nas situações da vida. O sofrimento é um lugar no qual você precisa responder com fé. Talvez hoje você mesmo, viva uma situação tão ardilosa, tão atroz, que você precisa dar uma resposta de fé. Padre, eu estou perdendo o chão. Padre, eu estou vivendo uma situação de desespero, de insônia. Tenha uma postura de um homem de fé, de uma mulher de fé. Não desanima, porque Deus continua no trono. Deus continua no controle. Olha para Ele. A minha mãe, eu gosto sempre de contar a minha história, na minha adolescência, quando eu tive envolvimento com drogas, com tantas coisas ruins, muitas coisas ruins, namoros totalmente errados. Ela poderia ter se desesperado, saído de casa. Tem muita gente que, diante do sofrimento, ao invés de dar resposta de fé, dá resposta de covardia. É evasivo, né? Mas ela deu uma resposta de fé. Ela rezou por mim, ela lutou por mim, mesmo nas drogas, um menino perdido, um menino difícil que eu era. Ela não desistiu de mim. E ela dizia: filho, Deus pode mudar a tua vida. Filho, acredita. Eu já tinha desistido de mim mesmo, mas no olhar da minha mãe eu encontrei o sorriso de Deus me dizendo: eu estou com você, não desista. A minha mãe deu uma resposta de fé. Certa vez também eu encontrei uma senhora na UTI de um hospital em fase terminal. Sabe que às vezes a gente, como padre, você vai dar consolo para uma pessoa, né? Mas você sai de lá consolado. Eu cheguei todo desconcertado. Eu confesso que eu melhorei, mas quando eu era padre mais jovem, padre novo, eu tinha um pavor, assim, pavor no sentido de uma insegurança de ir nas UTIs, atender alguém que estava em fase terminal, porque eu falava: o que eu vou dizer, né? Normal, o padre novo não sabe tudo, vai aprendendo, né? Mas eu cheguei ali na UTI, lá em São Paulo, meio inseguro, e a mulher já me olhou e falou: oi, padre, que bom que o senhor veio. Fico feliz e quero que o senhor saiba que eu estou bem. Eu vou me encontrar com Deus. Eu estou bem. Não vejo a hora de ver a face de Jesus. Eu já fui dar força para a mulher, mas recebi, né? Uma aula de fé, de vida. Resposta de fé, diante da morte. Que lindo. Nós vamos morrer um dia, todos nós, gente. E eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco a morte, sabe? Esse paranoia: eu não posso morrer, senão que a gente está apegado demais às coisas da terra. Claro, vamos viver bem a nossa vida, não vamos adiantar a morte, né? Mas se o dia que Deus nos chamar, nós temos que estar com a consciência tranquila de que nós estamos lutando para ser para ser dele, né? Que nós vamos viver com ele para sempre. Outra resposta de fé, certa vez acompanhando um rapaz, casado já, tinha o seu pequeno comércio, mas que usava drogas desde a adolescência, vira e mexe, recaía. Eu o atendi, né? Com 2 filhas lindas, a mais novinha, um anjo, a menina, as 2, né? Mas mesmo nas quedas dele, eu vi esse homem no chão, comendo a lama, dando respostas de fé. Ou seja: padre, caí de novo, mas eu quero confessar e vou recomeçar. Padre, caí de novo, mas eu não vou desistir. Porque às vezes, para você ficar em pé e se equilibrar, você cai um pouco. A criança já nasce, desenvolve a perninha e já começa a andar. Não, ela vai gatinhando, ela começa a dar os primeiros passos, cai, e depois as perninhas vão se firmando e ela consegue caminhar. E às vezes, para você vencer um vício, para você superar uma postura nociva, você vai cair até chegar àquele fim, né? E o orgulho da gente, muitas vezes, quer nos dizer o contrário. Ai, mas você não pode cair. Às vezes tem quedas que vão fazer parte do percurso. Não é que a gente tem que querer ser acomodado e facilitar a queda. Não é isso, mas tem quedas que são inevitáveis. Mas esse homem deu uma resposta de fé. Esse homem: padre, caí, mas não vou ficar no chão. E ele foi lutando e venceu o diabo na canseira, né? Hoje, graças a Deus, está livre das drogas. As meninas, a mais velha já é uma adolescente. Respostas de fé, até diante da sua fraqueza. Você tem que dar uma resposta de fé. Padre, eu pequei. Meu filho, a salvação não vem de você, vem de Deus. Não adore o seu pecado, adore Jesus Cristo. Se você caiu, se confesse, mas não coloque a sua fraqueza no centro da sua vida. Porque a sua fraqueza não é o teu Deus. O teu Deus é Jesus. Isso eu aprendi com Santa Teresinha do Menino Jesus, a quem eu admiro muito. Ela dizia que a fé, a santidade consiste em você, quando cair,
simplesmente estender os braços e falar: Senhor, me levanta. Eu sou uma criança fraca, eu não posso nada sem o Senhor. É uma resposta de fé, né? Depender de Deus e saber que não é o meu esforço, nós não somos pelagianistas, essa heresia de alguns séculos atrás, que faz com que nós creiamos que a salvação está só no nosso esforço, nas nossas estratificações, os nossos esquemas, né? Faça isso, 7 passos para a vitória. Olha, filho, você pode dar 15 passos para a vitória. Se Deus não colocar a mão, não tem vitória. É preciso depender dele. É preciso confiar nele. Enfim, tendo feito essa longa introdução, quero entrar um pouco agora com a doutrina, que a doutrina nos ensina sobre a fé. O Catecismo da Igreja Católica, no número 153, nos ensina que a fé é uma virtude teologal, sobrenatural, infundida por Deus em nós quando nós somos batizados. Nós recebemos a virtude da fé, mas ela precisa ser alimentada para crescer e produzir frutos em nós, né? Não é porque recebeu e está pronto, né? Eu gosto de dizer. E no Catecismo ainda, parágrafo número 1814, o Catecismo nos diz: pela fé nós cremos em Deus, em tudo o que Ele nos disse e nos revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para crer, porque Deus é a própria verdade, Ele que revela, né, as realidades. E eu gosto também da declaração Dominus Jesus, um documento muito importante da igreja, no número 7, que afirma que a fé é aceitar na graça a verdade revelada, que permite penetrar no seio do mistério de Deus, favorecendo a nossa inteligência. Então, o que é a fé, segundo a Dominus Jesus, número 7? É aceitar na graça a verdade revelada. Aceitar a verdade que Deus revela. Claro, tem coisas que a gente vai ter que entender para crer, mas tem coisas que a gente, como dizia Santo Agostinho, tem que crer para entender, né? Santo Agostinho tinha essa frase, do latim antigo: utelego et credam, credam et utelegam. Quer dizer o seguinte: crer para entender, às vezes você não vai entender, mas acredita. Se Deus está revelando, acredita, sem entender, que lá na frente você vai entendendo. Algumas vezes você vai ter que crer para entender, e outras vezes você vai ter que entender melhor para crer melhor, né? E falando disso, claro, eu falei um pouco das respostas de fé que a gente precisa dar, e repito, talvez você hoje precise dar uma resposta de fé diante desse sofrimento, diante dessa depressão. A resposta de fé diante da depressão é sair da cama, é ir tomar banho, é passar um batom nessa boca aí, minha filha, pelo amor de Deus, 4 dias deitado nessa cama. Eu sei que é assim, quando a pessoa está com depressão, ela não quer se arrumar, mas isso são atos de fé, sabia? Você se arrumar, você comer direito, você lavar, escovar os seus dentes. Esses dias eu atendi uma mulher que ficou 4 dias na cama sem escovar o dente, sem tomar banho, por causa da depressão, né? Eu entendo, não julgo você, mas tem uma resposta de fé: sai dessa cama. Tem uma resposta de fé: filho, filha, perdoa, tenta, reza, começa a rezar por essa pessoa com a qual você está magoada. O primeiro passo para quem quer perdoar de verdade é começar a rezar pela pessoa que é objeto da sua mágoa. Dá passos de fé, respostas de fé. Ai, padre, fizeram isso comigo. Reaja ao que fizeram de ruim com você, dando respostas de fé, amando, perdoando, rezando, não parando no que te limita, no que te feriu, não se tornando aquilo que te feriu, não se torne aquilo que te feriu. Às vezes a gente reclama que a gente foi machucado pelas pessoas e pela vida, e ao invés de dar uma resposta de fé para a vida, nos tornando o oposto do que nos feriu, a gente se torna a ferida que nos atingiu. A gente começa a ferir da mesma forma. Isso é desonesto, isso é uma involução humana espiritual, nos faz regredir, né? Então é preciso dar respostas de fé, respostas de fé. Dê respostas de fé, hoje, rezando, perdoando, amando, se desprendendo do passado que você não pode mudar, se não depende de você, não é teu, é de Deus. Às vezes a gente se condena à infelicidade porque a gente se torna infecundo, a gente guarda só coisa ruim, isso vai matando a nossa fecundidade, a gente não gera nada. Esses dias eu estava lendo um artigo, eu já tinha lido um livro desse autor, do Erik Erikson, que é um psicólogo muito famoso nos Estados Unidos, alemão naturalizado americano, na qual ele dizia ele dizia nesse artigo, né, sobre a crise da meia-idade. E ele disse que a crise da meia-idade que acontece geralmente, né, não dá para conceituar de maneira definitória, mas entre os 35, 40 e poucos, 45 anos, né? E é uma crise, ele dizia, que muitas vezes tem a ver com esse senso
de fecundidade e profundidade. É como se quando a pessoa atingisse ali os 40, ela olhasse para trás e a mente e o coração dela exigisse inconscientemente os frutos da vida que ela produziu até então. Quais são os frutos? O que eu fiz? Como diz o ditado, né? Plantei uma árvore, escrevi um livro, fiz um filho. Lembra aquele ditado que diz, né? Plante uma árvore, escreva um livro e faça seu filho. Calma, né? Sobretudo faça o filho, vai com calma. Se você é chamado ao matrimônio, vai fazer dentro do matrimônio na hora certa. Não vai falar que o padre está dando conselho aqui, né? Equivocado. Mas esse ditado também, a gente tem que ir além das palavras, né? Eu gosto de um poema do Rubem Alves, que ele dizia que a verdade se esconde no silêncio que mora por trás das palavras, né? E o Rubem Alves falava sobre o perigo do óbvio, né? Às vezes, a gente no óbvio demais, a gente não consegue ver o silêncio que mora por trás das palavras. Eu sei que é uma expressão poética, mas é verdadeira. Eu estou usando esse ditado, essa metáfora, para fazer você enxergar além. Isso é uma metáfora de produtividade, né? Que faz você checar que fruto eu produzi até então. O que a minha vida gerou? E diz que quando, o Erik Erikson dizia, né, quando você chega ali aos 40 e pouco, por aí, cada um na sua faixa, é como se a mente cobrasse. E se a pessoa percebe que ela não produziu frutos, não se tornou uma missionária que está evangelizando, não se tornou alguém que tem um sentido de vida, estou dando um exemplo aqui de quem está mais perto, não realizou uma vocação, não tentou, mesmo tendo errado, né? Não quer dizer que você chegou aos 40, você tem que ter todos os frutos dos sonhos realizados, mas você tentou, né? E ele dizia, o Erik Erikson, que a pessoa entra numa crise se ela vê que não tem fruto, não tem tentativa, que ela ficou estática, esperando as coisas caírem do céu, se defendendo, se escondendo por medo de sofrer, né? Então, a vida da gente precisa produzir vida, precisa gerar vida. E a gente gera vida quando a gente não se deixa definir pelos problemas, pelas situações, mas quando a gente dá respostas de fé. Tem horas, tem situações nas quais só a fé vai nos auxiliar e nos tornar capazes de reagir. Nos tornar capazes de reagir aos sentimentos confusos. Quantas vezes eu e você não estamos com os sentimentos confusos? É ou não é verdade? Dá vontade de sumir, de cavar um buraco e enfiar a cabeça na terra. Nem você entende por que você está assim. Você queria tanto estar casada, agora você está, mas falta alguma coisa. Você queria tanto tal coisa, talvez até você alcançou, mas falta alguma coisa. Olha só, isso é falta de fé e de firmar as raízes em Deus. Porque o vazio dentro da gente, só Deus preenche mesmo. Talvez Deus esteja chamando você para ir para o deserto, para estar mais com Ele, para ouvi-lo mais, para rezar mais. Padre, mas eu não sou monge, não precisa ser monge. Você é criatura de Deus, você veio de Deus e um dia você volta para Ele. Então a sua vida finita só vai estar cheia de infinitude, de eternidade, se Deus tomar mais espaço na tua vida, na tua história, no teu coração. E olha, encerro. Era até isso que eu queria falar mais, mas me veio essa inspiração e eu deixo o Espírito Santo ser soberano aqui. Mas concluo dizendo, Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, naquilo que a gente chama de Secunda Secunde, que é a segunda parte do segundo livro, dos artigos 0 a 14, em especial nos 4 primeiros artigos, Santo Tomás fala dos elementos da fé. O doutor angélico que a gente chama, né? E Santo Tomás, usando ali aquela passagem de Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz que sem a fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Santo Tomás fala dos elementos da fé, que são 2, segundo Santo Tomás. Inteligência e afetividade. Nesses 4 primeiros artigos ali, dessa segunda parte do segundo livro da Suma Teológica. Primeiro é a inteligência, o intelecto, né? Para a fé crescer, a gente precisa conhecer Deus racionalmente. A gente precisa sair da zona de conforto e querer saber mais sobre Deus, querer ler mais sobre Deus, querer entender mais sobre Deus. Precisamos ler os documentos da igreja, precisamos ler as histórias dos santos, assistir filmes sobre as histórias dos santos, precisamos conhecer mais a vida de Jesus, precisamos mergulhar. Santo Tomás dizia que não tem fé profunda se você não estuda a fé. A importância da leitura, do ler o catecismo, do ler a Bíblia, do entender o que está por trás ali das narrativas bíblicas. Claro, não precisa ser um doutor, um mestre, mas do seu jeito. A senhora que mora na roça, né? Se a senhora não consegue ler a Bíblia, talvez não sabe ler, mas deixa ligadinho sempre na Canção Nova, vai prestando atenção nas missas, né?
Mas se você é jovem, se você é capaz de ler, queira conhecer mais. Tem tanto vídeo bom na internet. Eu tenho um canal no YouTube, tem vários padres que têm, com vídeos sobre doutrina, sobre moral. A fé passa pelo intelecto, dizia Santo Tomás, é o primeiro elemento. Você cresce na fé quando você entende mais quem é Deus e se aprofunda na vida de Jesus e na doutrina cristã. Mas o segundo elemento, dizia Santo Tomás de Aquino, é a afetividade. A fé passa pelo intelecto, mas precisa cair nos afetos. Precisa cair nos afetos. Ou seja, precisa se tornar um relacionamento afetivo, filial com Deus. Não é só razão, mas também não é só afeto. São as duas realidades conjugadas. A nossa fé precisa se tornar um relacionamento de filho com o Pai, um relacionamento afetivo, onde eu quero estar com Ele. Mesmo que eu não sinta, eu quero amá-lo, eu quero me sentir filho na presença dEle. Enfim, lançadas aqui as primeiras provocações, você sabe que nós estamos nesse tempo com a propaganda eleitoral gratuita. Nós vamos para esse break aqui, mas olha, uns 10 minutinhos aí de propaganda eleitoral gratuita. Você não saia daí, volta para assistir o programa, que esse segundo bloco vai ser muito especial. E se for na terça-noite, temos ainda meia hora de adoração, de 9 às 9h30, que vai ser muito forte também. Não saia daí, rapidinho, estamos de volta. Estamos de volta com o programa Para Ser Feliz. Eu sei que nessa época é um malabarismo, né, gente? Com a propaganda eleitoral gratuita, mas que bom que você voltou. Olha, se tem amigos que estavam acompanhando, você sabe que eles pararam por causa da propaganda eleitoral, convida lá de novo para vir participar, porque agora esse é o teu momento, é o bloco no qual o Padre recebe tua mensagem via Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. E também eu quero apresentar para você, menos tempo, claro que nós, por causa da propaganda eleitoral gratuita, esses 2 livros do Padre que estão aqui, Conquistando a Liberdade Interior e também o livro A Cura da Alma Feminina. O livro da Cura da Alma Feminina é um livro de cura interior, fruto de muita pesquisa, oração, atendimento, que quer ajudar você, mulher, a viver, resgatar a sua essência em Deus e trazer à tona a sua essência de filha, o seu melhor, curando as mágoas, as marcas, as feridas da sua história, enchendo a tua vida aí de presença de Deus, de alegria. Te quero também me dirigir ao sócio evangelizador, que sustenta a evangelização da Canção Nova. Muito obrigado, que Deus lhe pague. Canção Nova é uma obra linda, que vive sem propagandas comerciais, evangeliza 24 horas por dia, e o que sustenta essa obra é a doação do sócio evangelizador. Você que quer se tornar um sócio evangelizador, que pode se tornar um sócio evangelizador, eu peço a você sua generosidade. Acesse agora clube.cançãonova.com ou ligue para nós depois no horário comercial aqui para a Canção Nova e se torne um sócio, contribuindo mensalmente com aquilo que você puder para manter essa obra de Deus que faz bem a tanta gente no ar. Nos ajude, a gente precisa de você, tá certo? Desde já, que Deus lhe pague. Aproveito também o ensejo para convidar você que quiser e puder peregrinar comigo no ano que vem. Se Deus quiser, no ano que vem já vai estar tudo ok essa questão da pandemia. E no mês de outubro eu vou conduzir uma peregrinação pelos santuários do leste europeu, passando pela Rússia, pela Áustria, história de santos, de cristãos fantásticos que viveram lá. Você é convidado a viver essa peregrinação comigo, você que quiser e puder, tá certo? É só entrar em contato com a Obra de Maria no horário comercial, também ligando 0 operadora 12 31 86 20 55. Vai ser muito bom ter você nesse grupo de peregrinação em outubro de 2021. Quero também, não posso me esquecer, agradecer vocês que enviaram cartas. A Ana Paula do Espírito Santo, lá do bairro Lago Sul, Brasília, Distrito Federal. Muito obrigado pela sua cartinha, rezando pelas suas intenções, tá? Obrigado pela confiança. E a Maria Aparecida Rodrigues, de Salto, no estado de São Paulo, Rua Cabreúva. Deus abençoe Dona Maria Aparecida Rodrigues. Obrigado pelo carinho, pelas interações aqui através das cartinhas. Eu gosto demais de receber carta, estou muito feliz, tá bom? E olha, aqui pelo Instagram, recebendo já muitas mensagens, algumas que já enviaram em outros programas e ficam aqui também, o padre gosta de dar atenção, de responder. E lembre-se que nós estamos falando sobre a virtude teologal da fé. Todos nós somos convidados a dar respostas de fé. Respostas de fé. Nós precisamos dar respostas de fé diante da vida. E olha,
tem muita gente aqui vivendo situações que, diante das quais é preciso dar uma resposta de fé. Olha só, uma pessoa aqui, a Vitória, que pelo Instagram, dizendo: Padre, sua bênção. Dia 13 de agosto, eu sofri um acidente doméstico. A rótula do meu joelho direito saiu do lugar. Mas graças a Deus cheguei no hospital e o médico de primeira conseguiu colocar no lugar. Porém teve que engessar a minha perna e fiquei com gesso quase 2 meses. Tirei o gesso semana retrasada. Confesso que às vezes fico triste vendo minha perna desse jeito. Ela está dizendo que ficaram sequelas aqui, apesar do médico ter chegado e conseguido voltar no lugar, né? Ela está mancando, ela não consegue dobrar o joelho. E ela está dizendo: eu fico me perguntando, será que realmente vai voltar ao normal? Me perco no meu pensamento e isso tem me causado muita tristeza. Meu nome é Vitória dos Santos. Peço que o senhor consiga ler minha mensagem, espere e reze por mim. Pode parecer uma coisa banal para algumas pessoas, né? Ai, padre, machucou o joelho, mas é o sofrimento dela. E o sofrimento de cada pessoa é sagrado, precisa ser respeitado, né? Imagina também, você está com um membro funcionando e de repente com a possibilidade de você perder a mobilidade, isso causa um impacto psíquico e emocional, obviamente, né? Mas, Vitória, você precisa dar uma resposta de fé. O amanhã, a gente já diz ditado, né? A Deus pertence. O amanhã você e eu não controlamos. A gente só tem o hoje na mão. E você precisa transformar sua ansiedade em oração diante de Deus. Olha, Senhor, eu te entrego essa situação. Ser sincera mesmo. Senhor, eu rasgo meu coração diante do Senhor. Eu estou ansiosa, eu estou com medo de não voltar a andar, de perder a mobilidade ou de ficar com um defeito, né, no meu joelho e tal. Mas eu entrego ao Senhor essa ansiedade, peço, cuida de mim, acalma o meu coração. Às vezes a gente não controla a ansiedade, mas a gente tem que torná-la, transformá-la em oração. É assim que a gente dá uma resposta de fé, tá certo? Olha só, outra mensagem aqui de uma outra filha. Padre, ela não pediu para eu não a identificar, mas eu vou ler primeiro, porque talvez é uma coisa bem, né, confidencial. Padre, tenho 45 anos, um filho de 12 anos e 15 anos de casada. Desde que o meu filho nasceu, eu tenho me sentido muito triste. Ela teve depressão pós-parto, né? E inconscientemente, eu vou traduzir um pouco a mensagem, eu não vou dizer o nome dela não, porque ela é um pouco delicada, né? Inconscientemente é como se ela crescesse depois dessa depressão pós-parto, que acontece mesmo, tá, gente? O cérebro é um órgão como o outro qualquer e às vezes fica doente, precisa de cuidado, de ajuda, de tratamento. E ela cresceu com uma não aceitação do filho e com uma não aceitação dela mesma por causa disso. Porque a depressão pós-parto é séria, né? E se aconteceu com você, é muito comum as mães que viveram isso se culparem muito depois, né? Mas você tem que entender, filha, que você estava doente. Não é que você não gostava do seu filho, que você queria o mal para o seu filho, que você estava triste por ter gerado vida. É um problema químico também, né? Que acontece, químico neural, né, no cérebro, e acontece por alguns desequilíbrios, às vezes uma tendência genética, às vezes fatores ali ansiogênicos, estressores, né, um momento difícil que você estava vivendo, de estresse, de luta, né? Mas você precisa curar essa ferida. Se tem ainda consequências dessa depressão, fazer uma boa direção espiritual, uma terapia de oração. Eu estive no Sorrindo para a Vida há um tempo atrás e eu preguei uma semana inteira no Sorrindo sobre cura interior e depois eu apliquei 2 orações práticas que fazem parte da terapia de cura interior, da autoterapia, né, em Deus. Está lá no canal no YouTube, você pode acessar lá a playlist Sorrindo para a Vida, Cura Interior, Sorrindo para a Vida. Talvez seja a hora de você viver um momento de cura interior. Lá no meu canal no YouTube, como eu disse, playlist Cura Interior, Sorrindo para a Vida. Você ouve lá essas palestras sobre cura interior. Depois tem os 2 vídeos explicativos como você fazer a terapia de cura interior, rezando todo dia, intercalando as 2 orações. Um dia a oração de banho de regeneração no Espírito Santo, outro dia a oração de amorização e seguir 10, 15 minutos por dia fazendo essa terapia de cura interior. Tem uma boa direção espiritual, mas também tem um acompanhamento científico, médico ali, né? Para curar a depressão, para administrar as consequências dessa depressão e também curar esse sentimento, porque você está se culpando e você está culpando inconscientemente o seu filho também. Olha que loucura, né? Não é culpando, né? É como se você não aceitasse, porque foi traumático para você, né, filha? Não se julgue, não seja dura demais com você. Ele não tem culpa, mas você também não escolheu ter essa depressão pós-parto, né? Você também não tem culpa.
Então você precisa perdoar-se em primeiro lugar e trabalhar na oração de amorização o seu relacionamento com o seu filho. Isso tudo com certeza deixou também consequências nele, né? Mas você reza por ele, ensina o caminho de Deus para ele, que ele vai pouco a pouco curando as feridas do coração dele. Deus pode curar. Mas dá uma resposta de fé. Não acha, eu sou assim mesmo, eu não gosto dele, eu não gosto de mim, eu não gosto da vida. Não, reage. Resposta de fé. Vai lá, assiste essa playlist, faça esses 2 passos de oração, essas terapias de oração de cura interior, busque ajuda, e você pode ressignificar, mudar o seu relacionamento com você mesmo, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo na cura interior, e você pode mudar também o relacionamento com Ele. Tá certo? Olha só. Muitas mensagens aqui pelo Instagram, também algumas pelo Facebook, pelo Twitter e pelo WhatsApp. A nossa diretora queridíssima Joana já está me dizendo aqui que temos mensagens também aqui pelo WhatsApp que chegaram para nós e eu quero já ver. Padre, estamos passando por um momento difícil. Deixa meu celular aqui. Estamos passando por um momento difícil na minha família. Acabamos de perder minha sobrinha de 15 anos por suicídio. E nesse momento está muito difícil, Padre. Como podemos passar por essa situação e dar força e fé para minha irmã? Me ajude, Padre, por favor, suplico o seu conselho. Por favor, não divulguem meu nome. Claro, o teu nome não está aqui. Em primeiro lugar, filha, meus sentimentos aí a você, a sua família, por essa perda inestimável, né? Mas veja bem, primeiro passo, filha, é, diante dessa situação, dar uma resposta de fé. É triste. A pessoa que comete, né? Você que tem uma tendência suicida, vontade de acabar com a sua vida, não faça isso. A morte não é a solução. Pelo contrário, se você comete um ato desse, tendo consciência, você está comprometendo até a sua salvação. Tendo condições, você está comprometendo o seu céu, sua salvação eterna. Não é da vontade de Deus que você tire a sua vida. Existe forma de você buscar ajuda. Você pode vencer essa depressão, essa dor que está doendo dentro de você. Ela não é maior que o poder de Deus, que o amor de Deus. Eu olho para você e vejo um homem de Deus, uma mulher de Deus. É você mesmo, eu estou falando com você. Eu não estou falando com uma câmera só, eu estou falando com você. Eu olho para você e vejo um filho amado, uma filha querida de Deus. Um vencedor, uma vencedora. Essa tempestade vai passar. Não desista da tua vida, porque Deus nunca desiste. Ele é o Senhor da vida, não da morte. Então, filha, respondendo, é preciso dar uma resposta de fé. Em primeiro lugar, entender que mesmo diante do mistério da vida, né, dos absurdos que a vida às vezes nos traz, é um absurdo, mas as pessoas, infelizmente, são livres para fazerem escolhas e às vezes sugestionadas por problemas, por depressões, impulsionadas por feridas, acabam tomando decisões desesperadas, como a sua sobrinha, né? Dar uma resposta de fé nessa situação, em primeiro lugar, é centrar o coração em Deus, é se unir como família, é buscar não deixar a peteca cair, a melancolia, a tristeza dominar todo mundo, porque o que menos a sua família precisa agora é de mais pessoas tristes e depressivas, né? Claro, momentos de tristeza vão acontecer, né? Uma perda muito significativa, mas vocês precisam reagir, ajudando um ao outro, conversando, almoçando juntos, visitando um ao outro, estando juntos. Momento de sofrimento é momento de união, da família estar junto, sofrer junto, carregar a cruz junto, sabe? E dar tempo ao tempo, né? Eu acredito que diante de uma perda, assim, uma morte, os 2 maiores remédios são, no meu ponto de vista, primeiro, paciência, né? Dar tempo ao tempo, deixar as coisas normalizarem-se aos poucos dentro de nós, mas também oração. Não só paciência e não só oração, as 2 realidades conjugadas, né? E a fé vai ser um consolo para você. Eu sei que vem muitas perguntas, por quê? Mas não devia ter acontecido. A nossa mente pensa, né? Mas existe um mistério na vida, né? Existe uma condição de mistério. Por que João Batista morreu decapitado? Por que Jesus tinha que salvar a gente numa cruz e não num cavalo, num tanque de guerra? Ele não era Deus, ele não podia salvar de outra forma? Tem coisas que eu também não entendo, mas eu me dobro diante do mistério. Eu gosto muito das etimologias das palavras, sobretudo bíblicas. E a palavra mistério vem do grego mysterion, que depois foi traduzido para o latim como sacramentum. Mas o mysterion do grego queria dizer o seguinte: você está diante de algo tão grande, tão grande, tão grande, tão grande,
diante do qual você simplesmente, em admiração, coloca a mão na boca. Sabe? É um mistério que a gente não entende. É o mistério da vida. E a gente tem que ter humildade para entender que a vida não cabe na nossa cabeça, que Deus não cabe na nossa cabeça. Tem coisas que excedem a nossa compreensão. Mas a gente tem que ter a certeza que Deus nos ama, mesmo nos momentos difíceis. Mesmo quando pessoas ligadas a nós fazem más escolhas, e isso afeta a gente, né? Talvez você esteja sofrendo por causa de uma má escolha que alguém fez, alguém que se suicidou. Não pode se dizer que foi uma boa escolha, que não foi, né? Claro, Deus é misericordioso, se a pessoa não tinha condições psíquicas, emocionais, Deus acolhe com misericórdia, mas não dá para dizer que é uma boa escolha. Talvez você sofrendo pela má escolha do marido, do filho, de alguém que te traiu, de alguém que destruiu os bens que você tinha, um sócio que tinha ali uma sociedade com você e gastou tudo por má administração. Existem mistérios, coisas, escolhas dos outros que nos afetam, mas a gente, diante dessa loucura que é a vida, dessas coisas que excedem a nossa compreensão, precisamos simplesmente descansar em Deus, se colocar como filho e filha no braço dele, nos braços amorosos, paternos dele, e dizer: Senhor, cuida de mim, eu estou cansado, me ama, me salva, eu preciso do Senhor. Sabe? É preciso dar resposta de fé a todas e quaisquer situações. Obrigado pela sua participação, filha, por essa partilha, né? É tão delicada essa situação, mas eu acolho com muito respeito, viu? Muito carinho. Olha, aqui ainda pelo Instagram, muita gente mandando mensagem. A Lúcia, a Janina Neves, Ana Carolina, a Cris Leonardi, a Vânia Ferreira. Graças a Deus, muita gente aqui fazendo acontecer o programa Para Ser Feliz. Mas eu quero chamar mais uma mensagem via WhatsApp para nós. A Joana preparou aqui. Oi, padre, meu maior sonho é ser mãe, mas eu terei que fazer uma cirurgia para tirar o meu ovário. Tenho estado tão fraca, desanimada, está doendo muito. Sua bênção, por favor, não quero me identificar. Filha, muito obrigado. Olha, eu acho que indiretamente eu já até respondi um pouco essa demanda também, né? Essa pergunta. A gente tem que entender, como eu dizia, né, que eu sou padre, sou honesto em dizer, eu não tenho todas as respostas, não tenho. E eu não gosto desse discurso de que só vai dar tudo certo, venha que você vai ter sempre vitória. Deus dá vitória, Deus faz milagres, mas a vida às vezes é dura. E às vezes o milagre não é somente Deus curar e fazer um monte de dinheiro chegar e tudo dar certo, mas é Ele te dar força para você ter sabedoria para carregar a cruz e para enfrentar o sofrimento da vida, para enfrentar os nãos que a vida dá, as decepções, as frustrações. Isso é ser um homem ou uma mulher de fé. Isso é dar respostas de fé. Como eu disse, filha, eu não sei porquê, infelizmente você tem esse problema no ovário, é um mistério, né? Mas dá uma resposta de fé. E quando a gente dá uma resposta de fé, a fé desemboca numa outra virtude teologal, que é o amor. Se você não pode ter filho, por que não? Pelo que eu percebi, você é casada, né? Eu não sei se eu entendi bem, parecia que era. Por que não adotar uma criança? A adoção, eu sou fã de quem adota a criança. É claro, eu entendo, a pessoa quer ter um filho biologicamente, e se pudesse, que bênção que seria, né? Mas se não deu, é lógico que há uma química no filho biológico, mas você pode tanto ser tão mãe, tão pai de um filho adotado, como se fosse o seu biológico. Se abra a adoção. A fé precisa desembocar, gerar amor. E a adoção é um ato de amor. Eu sou fã mesmo, eu respeito demais quem adota uma criança, né? Porque, nossa, é um gesto fantástico de fé. É um gesto fantástico de fé. Nós temos um vídeo, será, Joana, que dá tempo de entrar esse vídeo? Infelizmente tivemos um probleminha aqui com o vídeo, não vai entrar agora, mas olha, eu quero pedir para você que está vivendo uma situação difícil ou que conhece alguém que tem depressão, que está vivendo uma luta pessoal contra alguma realidade, ajude a você mesmo a ter respostas de fé e ajude as pessoas também a não responder no desespero. Eu vi a cartilha da Organização Mundial de Saúde há pouco tempo, que a maioria dos suicídios, eles acontecem em momentos de desespero.
que os médicos, os especialistas dizem que se não tivesse ali um remédio perto, um veneno, uma arma perto, talvez não aconteceria, né? Então ajude as pessoas a darem respostas de fé. Hoje Deus te convida a responder pela fé. E ter fé é crer mesmo sem ver. É acolher o mistério da vida sem desanimar, rezando, cultivando a virtude da esperança, do amor, olhando para Deus. Independente do que te aconteceu, Deus é maior, Ele pode te fortalecer e te dar condições de superar suas dificuldades. Gente, vou dar a bênção, se você me ver na reprise, o programa acaba aqui, mas você na terça-noite, temos meia hora de adoração diante do Santíssimo, e aqui é o momento de colocar a fé em ação, porque Ele vai fazer muito. Ele é Deus, Ele pode curar você, sim, mas Ele também pode nos ajudar a enfrentar as coisas que a gente não pode mudar, por um mistério dEle, da vida, do mundo. É preciso ter essa fé madura também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, tua família, teu coração, tua fé, teus sofrimentos de hoje, também sobre os objetos de cunho devocional, a água, tudo que você apresenta, e permaneça para sempre, filho, filha. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Para ser feliz. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor meu tudo, meu mestre, te adorarei, Senhor meu tudo, meu mestre, te adorarei, Senhor, eu nada sou, em ti me esconderei, Senhor, eu nada sou, em ti me esconderei, Senhor meu tudo, meu mestre, te adorarei, Senhor meu tudo, meu mestre, te adorarei, Senhor, eu nada sou, em ti me esconderei, Senhor, eu nada sou, em ti me esconderei. Nós te adoramos, Senhor, nós glorificamos o teu nome, bendizemos a tua presença, o Senhor é o nosso tudo. Senhor, nos ajuda a ter respostas, a dar respostas de fé. Quantos filhos e filhas nos acompanhando hoje, precisando dar respostas de fé. O Senhor me revela uma pessoa idosa que está vivendo um sofrimento psíquico e emocional muito grande. Você tem se sentido muito culpada por coisas que aconteceram na sua vida. Você está se sentindo muito
condenada, até mesmo ao inferno e à tristeza. Filha, Deus não te condena. Deus é vida, é perdão. Busque perdoar, se confessar, mas perdoe a você mesmo e se liberte um pouco do passado, filha. Eu sei que quando você olha para trás, você tem a percepção de que tem mais passado do que futuro pela frente, né? Mas o teu futuro não é só o que você vê aqui nessa terra. Tem uma eternidade para você viver com Jesus, para eu viver com Jesus. Olha para Ele. O Senhor está te libertando desse fardo da culpa. Pessoas que estavam se sentindo profundamente sós estão sendo visitadas por Jesus, libertadas por Jesus. Mas muitas vezes você tem que cantar com a sua vida esse refrão: Senhor, eu nada sou, em Ti eu me esconderei. É simples essa música, mas de uma profundidade, de uma eloquência singular. Muitas vezes você tem que se esconder em Deus, se esconder diante desse sofrimento de hoje, dessa depressão. Você que está vendo que o seu casamento está ruindo, você está vendo. Uma mulher, você está desesperada hoje, porque você tentou de tudo. E você vê o seu marido cada vez mais distante, sua casa desmoronando. Mas o Senhor está dizendo: se esconda em mim. Dê uma resposta de fé. O medo e o desespero são o oposto da fé. Dê uma resposta de fé. Creia mesmo sem ver. Se o teu marido escolher errado, se ele escolher afundar, você não tem que afundar junto. Se ancore em Jesus, se agarre em Jesus. Ele não vai te deixar afundar. Muitas vezes você vai ter que cantar com a vida: Senhor, eu nada sou. Senhor, eu nada sou diante dessa depressão. Senhor, eu nada sou diante desse desemprego. Senhor, eu nada sou diante desse câncer, diante dessa pandemia, diante dessa solidão, diante dessa traição, diante desse vício que eu não consigo vencer. Mas em Ti me esconderei. Ou seja, Senhor, vem me fortalecer, vem me levantar, vem me curar. Eu sinto que Jesus está tocando. É muito forte isso que eu vou proclamar, sobretudo no contexto desse programa de hoje. Mas o Senhor está curando uma pessoa que tem um tumor na cabeça. Você estava até com a tua mão na cabeça rezando, chorando. O Senhor está curando você agora. Claro, não pare de ir aos médicos, não pare de fazer o que você tem que fazer. O Senhor está curando primeiro o teu coração, tirando esse desespero e enchendo você de fé. E Ele está curando você desse tumor na cabeça. Esse tumor vai gradativamente desaparecer. No tratamento, ele vai desaparecer. O Senhor está mudando a tua sorte hoje. Pessoas estão sendo libertas de uma tristeza aguda na alma. Pessoas profundamente cansadas estão sendo visitadas por Jesus. Pessoas que tinham perdido a fé. O Senhor está visitando você e redespertando o dom da fé dentro de você. Redespertando o dom da fé. Você que perdeu alguém que você amava, o Senhor está te enchendo de esperança, de fé agora. Senhor, eu rezo por todos que nos mandaram mensagens pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo WhatsApp. Eu rezo, Senhor, por essa mensagem, essa pessoa que mandou essa mensagem, cuja sobrinha de 15 anos se suicidou. Rezo pelo coração dessa tia, pelo coração dos pais dessa adolescente. Consola essa família, Jesus, levanta essa família. Eu rezo por todos que perderam parentes, amigos pelo suicídio. Consola, liberta da culpa que muitas vezes as pessoas próximas sentem. Senhor, visita também as pessoas tristes e depressivas que pensam no suicídio e as liberta, Jesus, pelo poder do Teu nome. Liberta o Teu povo, Senhor. Liberta o Teu povo que sofre com a depressão, Jesus, agora em Teu nome. Liberta essa pessoa agoniada, com essa cabeça que não para, agora em Teu nome. Liberta essa pessoa que perdeu a esperança na igreja, nos líderes religiosos, e que por isso esfriou na fé. Essa pessoa que se decepcionou com o pastor, que viu coisas ruins na igreja e se decepcionou. Cura agora esse coração. Liberta as pessoas magoadas. A mágoa afetou a fé. Cura o Teu povo, Senhor. Restaura o Teu povo. Nós nos escondemos em Ti, Senhor. Tu és o nosso tudo, Senhor meu. Senhor meu tudo, meu mestre,
te adorarei, Senhor meu tudo, meu mestre, te adorarei, Senhor, eu nada sou, em ti me esconderei, Senhor, eu nada sou, em ti me esconderei. Nós nos escondemos em ti, Senhor, escondemos em ti, nós nos escondemos, é essa palavra. Eu sinto que esse refrão é uma palavra de ciência para nós nessa noite. Filho, filha, não tenha medo de se esconder em Deus. Padre, mas eu estou sujo, eu sou pecador. Padre, mas eu queria ter realizado esse sonho de ser mãe, de casar, de ser pai, de estar morando num outro país e não conseguir. Se esconda em Jesus. Essa é a resposta de fé que você tem que dar hoje. O Senhor me dava a imagem de um vasto jardim. E a princípio esse jardim estava sem vida. As flores praticamente murchas, secas. Mas à medida que nós íamos rezando e nos abrindo à graça de Deus, nos abrindo a esta graça da fé, as flores desse jardim iam tomando cor, ia tomando viço, vida. Esse jardim ele ia se revigorando. E o Senhor trazia forte ao meu coração que uma pessoa que alimenta a sua fé, que se deixa conduzir pela fé, consegue trazer essa visão de cor, de esperança, diante daquilo que tem roubado até mesmo a sua perspectiva de vida, que tem tirado o colorido da sua vida, da sua existência. É como se nesse jardim o Senhor viesse trazer de volta este colorido, esta cor para a sua vida, essa vivacidade em você, esse desejo de viver apesar de qualquer coisa que possa estar acontecendo em sua vida. Como o Padre bem falou, que a vida é exigente, a vida é dura, mas um coração que se deixa conduzir pela fé, ele vê além das situações. Ele enxerga além do óbvio, porque isso que é viver da fé, enxergar além do óbvio, é ter a coragem de transcender diante da dor, diante do sofrimento, diante do desespero. É a decisão de segurar na mão de Deus que vem te levantar nesta noite. Você que se esconde em Deus, que faz essa experiência de se refugiar no Senhor, o Senhor vem te levantar nesta noite, meu irmão e minha irmã. A fé nos faz nos manter em pé diante da cruz, firmes como Nossa Senhora, que tinha um olhar de fé, que tinha um olhar de esperança, e ela não sucumbiu diante da dor. Não, meu irmão, não, minha irmã, mas ela se manteve em pé, porque ela acreditava no projeto de Deus. Ela vislumbrava além, ela conseguiu ver além da dor, além da cruz, além da dor de perder o seu filho amado. Ela conseguiu transcender, porque era uma mulher de fé. E é isso que o Senhor quer fazer conosco nesta noite, ao trazer esse colorido a nós, é nos manter em pé, nos manter em pé diante da dor, diante das tribulações. É o Senhor que vem nos levantar. É o Senhor que estende a mão a você nesta noite, meu irmão e minha irmã. Permita que o Senhor te levante.
Permita que o Senhor traga este colorido à sua vida, essa graça de ver além. Sim, é o Senhor que vem te levantar. Que forte isso que a Ju trouxe. Permita que o Senhor te levante. Às vezes o que você precisa fazer, filho, é somente se esconder no Senhor e permitir que Ele te levante. Permita que o Senhor te levante. Permita. Só diga: Senhor, estenda a mão para Ele e fala: Senhor, vem me levantar. Sim, Senhor, levantando. Peça agora. Peça agora para o Senhor te levantar. Que tem me desanimado. Senhor, levanta o teu povo, em teu nome, Jesus. Levanta os caídos no pecado, na devassidão. Levanta os caídos na desesperança. Levanta os caídos porque não tem uma resposta de fé, um olhar de fé, até mesmo para os sofrimentos da vida. Levanta, Senhor, os perdidos que se distraíram no caminho e perderam a noção da tua vontade. Quantas pessoas, ouvintes distraídos, que no caminho da vida acabaram ouvindo outras vozes e não ouviram mais o Senhor. Não ouviram mais o Senhor. Primeira Epístola de São João, capítulo 5, versículo 4. Pois todo o que foi gerado de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você pode repetir isso depois de mim, junto com a Ju? Esta é a vitória que vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. A minha fé. A minha fé. Eu escolho acreditar, Senhor. Eu escolho acreditar, Senhor. Eu escolho enxergar. Eu escolho enxergar. Até mesmo aquilo que eu ainda não vejo. Aquilo que eu ainda não vejo. Porque a fé em Ti. Porque a fé em Ti me dá a certeza. Me dá a certeza das coisas que eu ainda não sou capaz de enxergar. Das coisas que eu ainda não sou capaz de enxergar. Eu digo não ao desespero. Eu digo não ao desespero. Eu digo não ao medo. Eu digo não ao medo. Eu digo não à tristeza. Eu digo não à tristeza. Eu renuncio ao pecado. Eu renuncio ao pecado. Eu renuncio às investidas do mal. Eu renuncio às investidas do mal. A depressão. A depressão. Os pensamentos suicidas. Os pensamentos suicidas. Eu renuncio. Eu renuncio a todo mal. A todo mal. De qualquer nome. De qualquer nome. Espécie. Ou poder. Ou poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu ordeno em nome de Jesus. E eu ordeno em nome de Jesus. Que todo mal. Que todo mal. Deixe agora. Deixe agora. A minha casa. A minha casa. E que vá aos pés da cruz do Senhor. E que vá aos pés da cruz do Senhor. Para que Jesus o encaminhe. Para que Jesus o encaminhe. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. É o Senhor da minha família. É o Senhor da minha família. Eu escolho acreditar. Eu escolho acreditar. Eu escolho dar respostas de fé. Eu escolho dar respostas de fé. A tudo que eu vivo. A tudo que eu vivo. O centro da minha vida. O centro da minha vida. É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. É a tua vontade. É a tua vontade. Não são as minhas feridas. Não são as minhas feridas. Não é o meu sofrimento. Não é o meu sofrimento. As minhas circunstâncias. As minhas circunstâncias. Não. Não. O centro é o Senhor. O centro é o Senhor. Eu me prostro diante do Senhor. Eu me prostro diante do Senhor. Eu me dobro diante do Senhor. Eu me dobro diante do Senhor. Eu me escondo no Senhor. Eu me escondo no Senhor. Te entrego os meus impossíveis. Te entrego os meus impossíveis. Os impossíveis da minha família. Os impossíveis da minha família. Porque eu sei que o Senhor pode realizar. Porque eu sei que o Senhor pode realizar. E se o Senhor não realizar? E se o Senhor não realizar? Na hora que eu espero. Na hora que eu espero. Do jeito que eu espero. Do jeito que eu espero. O Senhor vai tirar um bem maior de tudo. O Senhor vai tirar um bem maior de tudo. E vai me fazer crescer por dentro. E vai me fazer crescer por dentro. Rumo ao céu. Rumo ao céu. Crescendo na tua vontade. Crescendo na tua vontade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu escolho me esconder em Ti. Eu escolho me esconder em Ti. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. O meu Senhor. O meu Senhor. E se você reza no Espírito, vai rezando agora no Espírito junto com a Ju, junto com o Padre. Vai soltando a tua voz, filho, filha, no Espírito. Deixa o Senhor fazer tudo que Ele tem que fazer. Jesus está visitando
pessoas que estavam com muitas dúvidas no coração. O Senhor está tirando essa dúvida de você. E Ele já está te mostrando o que você tem que fazer. Seja ousado, faz. Se está no teu coração, dá esse passo. O Senhor também está libertando uma pessoa que você teve um pai muito alcoólatra, que fez sua família sofrer muito. E você está lutando agora com um marido alcoólatra. E isso está destruindo você, porque é como se você estivesse revivendo os traumas, os sofrimentos da infância. O Senhor está tocando você, curando você, fortalecendo você agora. O Senhor também está tocando uma moça que você se sente muito só. Você viveu alguns relacionamentos, mas que nenhum deu certo. E você estava se perguntando: o que tem de errado comigo? O Senhor está te dizendo: você é linda, perfeita, uma filha amada, não tem nada de errado com você. Dê uma resposta de fé diante desse sentimento de solidão e tristeza. Não caia na melancolia, na amargura. Reaja com fé. Se esconda em mim, diz o Senhor. Vai rezando, filho, filha, vai cantando no Espírito. Senhor, liberta as mentes de quem nos acompanha. Retira esses pensamentos tristes, confusos, de morte. Liberta a mente dessa pessoa que está tão triste, que está tão ansiosa com essa situação que ela está vivendo, que ela não consegue mais nem ouvir ninguém, que ela não consegue descansar, ela está comendo demais por causa dessa ansiedade. O Senhor traz para mim uma imagem também forte. Você, quando era criança, estava brincando até de aquela brincadeira de bolinha de sabão. E você brincava com o seu pai, se divertia com o seu pai. E nessa brincadeira, o seu pai correndo ali com você, ele passou mal. E ele veio a falecer. Você presenciou a morte do seu pai. E aquilo para você foi tão traumático, tão dolorido. Perdeu o seu pai, alguém que você tanto amava, que você morreu ali com o seu pai. Você não se permitiu mais viver. E o Senhor vem te ressuscitar nesta noite. Ele colheu o seu pai, sim, mas a você Ele te dá vida. E você precisa viver esta vida que generosamente Deus te dá. É o Senhor que quer te levantar nesta dor e trazer cor, trazer significado à sua vida. Permita que Deus te levante desta dor, deste trauma, e queira viver a vida que Deus tem para ti. O Senhor também está libertando uma pessoa que você teve uma infância muito difícil. Seu pai e sua mãe só lidavam com você à base de pancadas. Não tinha diálogo. Era uma educação muito rígida. E o teu pai ainda colocava muito apelido em você. Não te aceitava, nunca te abraçou. E você cresceu com um vazio no coração. Sobretudo com relação à presença de pai. E existia uma amargura, uma tristeza bem lá no fundo da sua alma. Você se lembra de quando você era criança, você pensava até em morrer algumas vezes. O Senhor está derramando um profundo amor de pai sobre você agora. De pai. E preenchendo a tua alma. E curando você desse vazio. Só você sabe a dor que você sentiu. O pai está curando você agora desse vazio do amor paterno. O pai está curando você. A sua história é uma unção de cura interior, curando o seu relacionamento com seu pai, esse vazio de amor. Você não sabia o que era ser beijada, você não foi pega no colo. O Senhor está curando você agora, preenchendo esse vazio dentro de você, filha amada, querida. Nós te agradecemos, Senhor,
por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda continuará fazendo na vida desses filhos e filhas durante a noite. O Senhor continuará trabalhando. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos o Senhor. A Ti toda a glória, a Ti toda a adoração. Nosso Senhor e nosso Deus. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Do céu lhe destes o pão, Que contém todo o sabor. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente em nós os frutos da vossa eficácia redentora. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. E através dessa bênção o Senhor sela em você tudo que Ele realizou nessa noite. Muito o Senhor fez, muito além do que foi proclamado aqui. Tome posse, Ele ouviu você, Ele escutou o seu clamor. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo